Estamos gravando. Então, boa noite a todos, de mais uma vez. Nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre radionovela, em como utilizar a radionovela como uma estratégia de aprendizagem, tá? Então, relembrando a todos, né, que para que a sua participação seja efetiva e ativa, que mantenham a câmera ligada, que a presença ela depende da câmera ligada para ela ser computada, que nós participamos de um grupo de estudo, que ele deve ser acolhedor, né? Todos têm espaço para compartilhar as suas ideias, ser ouvido, né? Nós fazemos parte de um grupo de estudo, então nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, para fazermos trocas e para buscarmos estratégias que melhorem o ensino-aprendizagem lá na ponta. Então, conto com a participação de todos. E nós vamos começando, então, ali falar sobre a nossa agenda, né? Então, nós estamos hoje a nossa aula 5, radionovela como estratégia de aprendizagem. Nós temos ali até a 10ª, né? Mas ali nós vamos ter mais, na reunião 7, 6, nós vamos falar sobre entrevista com uso de IA. Na reunião 7, o Cineclube, e a reunião 8, literatura de cordel. Daí a reunião 9, nós teremos ali engajamento para o SAEB, e apresentação das implementações, e na reunião 10 também, ali o feedback e o compartilhamento das implementações. O objetivo da nossa aula de hoje, então, ele é aprofundar nosso conhecimento, foco, né, no nosso encontro é o aprofundamento no conhecimento, e trazemos como objetivo, então, durante o nosso encontro, conhecer a estrutura da radionovela, como que é uma radionovela, como utilizar essa radionovela como estratégia de aprendizagem, e refletir sobre a recomposição da aprendizagem a partir do descritor do componente e uma aula do RCO. Tá? Então, a gente vai esses são os objetivos da nossa aula. Nós temos ali como agenda o acolhimento, fundamentando a prática por dentro da aula, o em ação, o queremos te ouvir, e ali 5 minutos para a nossa conclusão e preenchimento dos formulários que a gente tem para preencher nessa aula. Então, nós temos aí 80 minutos ali na nossa agenda e 20 minutos aí para nossos compartilhamentos. Professor, então agora vamos começar ali, queremos ouvir vocês ali. Então, vocês vão responder a pergunta com a positivo sim, mãozinha para baixo não, né? Quem aqui já ouviu falar sobre radionovela? Quem aqui já ouviu ou tem conhecimento sobre radionovela? Compartilhem aí para a gente saber. A maioria ouviu? Cleide, você quer falar? Cleide levantou a mãozinha ali, quer falar? Ah, tá. Então, assim, a radionovela, ela teve o seu auge ali, né, na década de 40, 50, com a era de ouro do rádio, e nós vamos ver hoje como que a gente pode usar essa estratégia, né, lá na sala de aula, como a gente pode, a possibilidade de implementar lá, utilizando a radionovela. Então, nós vamos assistir um vídeo agora.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, uma emocionante novela de autoria de Leandro Blanco, em adaptação de Gilberto Martins. No capítulo anterior, Carlos estaciona em uma rua tranquila. Caminha ansioso até um edifício. Após subir um lance de escadas, abre a porta do escritório de Alice e a encontra trabalhando em sua mesa. Alice, você insiste em não fazer caso de mim. Por que não me responde, Alice? Bem, seja como você quer. Pronto. Você me fez errar. Foi isso que você lucrou com a sua tagarelice. Lucrei muito mais. Consegui que falasse comigo. Não acho nada bonito. Quando você está presente, tudo se torna feio, Alice. Obrigada. Não há de quê? Permita-me que eu continue o meu trabalho? Não, não permito nada. Mas que impertinência! Eu preciso trabalhar. Não precisa, não, senhora. Eu... Não, não, não e não. Uau! Só mesmo achando graça. Você perdeu. Perdi o quê? O nosso jogo? Você riu primeiro? Eu ri, mas continuo zangada. Por quê? Foi por causa daquela tarde? Sim, foi por causa daquela tarde. Então você acha direito beijar uma pequena que está sentada num banco do jardim? É claro que eu acho direito. Não beijar é que seria um crime. Ai, mas que maluco. Tá vendo? Riu de novo. Perdeu outra vez. E agora, vamos fazer as pazes? Promete que não fará mais aquilo? Não. Vai continuar insistindo? Sim. Então... E então o quê? Bom, faremos as pazes. Alice. Carlos e Alice estão cada vez mais próximos. Será que enfim acontecerá o tão esperado beijo? Acompanhe no próximo capítulo de Em Busca da Felicidade. Pessoal, então esse vídeo que a gente viu, né? Ele é da novela chamada Em Busca da Felicidade. Ela foi exibida no Brasil pela primeira vez em junho de 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Na verdade, assim, esse vídeo ele foi gravado em homenagem, né, aos 80 anos da radionovela no Brasil. Tá? Então, na verdade, a radionovela ela não era gravada, né? Ela era ao vivo e ela era transmitida apenas o som, né? Então, eu queria agora ouvir vocês quais habilidades que vocês acreditam que podem ser desenvolvidas utilizando a radionovela como estratégia de aprendizagem. Quem que quer compartilhar com a gente? Pode falar. Alguns anos atrás, eu dava aula num supletivo e nós tínhamos uma professora de espanhol, né, que ela veio da Espanha e ela trabalhou com Cecília Meirelles. E nesse curso que a gente fazia, que era de EJA, né, no final do ano, nós montamos uma radionovela.
Então, assim, tinha os alunos que fizeram todos os bastidores, ali como mostrou na novela, né? No caso da professora, ela era o locutor, né? Então, ela ia dirigindo, né? A peça de teatro que a gente fez na escola era uma comédia, né? Eu até participei do momento, né? Sendo uma das pessoas, uma das personagens da peça de teatro. E assim, tava todos os familiares, a escola estava cheia, foi muito bonito. Então, assim, os alunos se empenharam bastante, né? Para poder fazer todo esse processo de som, né? Que na radionovela não tem. Quer dizer, eles não têm como ver, né? Como hoje a gente tem todos esses artifícios. Então, foi muito legal a participação dos alunos, professores, eu era professora, também participei, a professora participou como locutora, então foi joia. O povo se divertiu bastante. Ficou uma memória agradável, né? Uma estratégia que ela deixa, ela tem, permite que várias participações, né? Exatamente. Ali o trabalho colaborativo. Isso. Então, assim, ela deu o roteiro, né, da peça, daí os alunos adaptaram, né? Então, era a história de uma solteirona. A solteirona, no caso, era eu. Né? Então, ela ia dando. Foi todo readaptado. Daí tinha uma hora lá que era muito engraçado, porque falava que para ela fazer uma simpatia, ela tinha que subir na mesa com uma bacia cheia d'água, sabe? Então foi um momento assim muito legal. Não teve um na plateia, né? Eu acho que naquela noite a gente tinha umas 60 pessoas na plateia que não se divertiu com a cena. Foi muito, muito legal. Mas eles viam ou eles só ouviam o som? Não, eles produziam o som. Então, eles adaptaram Mas a a peça. plateia estava só ouvindo o que Sim, vocês a estavam plateia fazendo. só ouvindo. Só ouvindo, não estava vendo os atores. Não, a única que estava na posição de visão era eu, enquanto personagem principal, e a professora como a locutora. Né? Então, eram as duas pessoas que estavam ali na visão das pessoas. O restante, o som, né? Todas as falas que tinha, era tudo produzido pelos alunos. Experiência fantástica. Obrigado por compartilhar. Muito obrigada. Mais alguém quer dizer para a gente que habilidades que podem ser desenvolvidas? Denise, aproveita o microfone aberto. Certo. Então, eu acho, professor, assim, que vai servir para a criatividade deles, né? E a imaginação para produzir o trabalho. E também eles vão aprender a trabalhar em equipe, né? Porque eles vão ter que montar, como a professora já falou, um roteiro, vão ter que produzir som, luz, tudo. Então, eu acho que, antes de tudo, né? Aprender a trabalhar em equipe, ouvir opiniões, e daí usar da criatividade para montar a telenovela. Muito bem, isso mesmo. Então, nós poderíamos destacar aí como habilidade desenvolvida, né? Ao trabalho em equipe, a criatividade, né? Ali parceria, porque tem que ser em colaboração, principalmente a parte ali da sonoplastia, né? Tem que estar bem ligada ao que está acontecendo. Mais alguém compartilhando com a gente? Chamar aqui pela minha chamadinha. Thelma, tá aí? Tiago? Márcio? Ixi, eu tô errando todo mundo hoje. Caio, tá aí? Então, pessoal, além dessas habilidades, né, que a Denise compartilhou, pode ser desenvolvido ali também habilidades socioemocionais, né?
habilidade cognitivas de raciocínio e memória, porque ele vai ter que estar ali atento aos movimentos, né? À fala, habilidade de interpretação, porque a fala ali, né? Como a plateia não está vendo o que está acontecendo, então ali a voz, a emoção que os atores vão colocar na voz, ela vai fazer muita diferença para que quem está ouvindo ali consiga saber como que o ator ali, ele está, porque ele não está vendo, ele tem que saber se ele está feliz, se ele está falando com uma voz animada, né? A empolgação que ele coloca, e como a colega compartilhou aí, principalmente a habilidade de leitura e escrita, né? Porque os nossos alunos, eles têm essa dificuldade de não gostar de ler, né? Eu não sei se acontece com vocês, ou se é só aqui em São José, mas quando a gente pede para eles fazerem leitura, quanto mais, né, o ensino médio, não quero, não gosto, né? Então, ali é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida com esse trabalho, né? Então, assim, pelo fato, pontuação não existe, né? E eu acredito até que essa fluência, hoje tem se falado muito na fluência leitora, a falta dessa fluência é que faz com que os nossos alunos não gostem tanto de ler, né? Porque sem a fluência você não consegue, você termina um parágrafo, você não sabe o que leu. Então, essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida dentro desse trabalho. Então, a proposta do nosso encontro hoje é a gente ensaiar um roteiro, né? Já vou adiantando aqui, é a gente ensaiar um roteiro de telenovela, de radionovela, né? E ficar aí como uma estratégia que pode ser utilizada. Pode falar, Gilce. Professora, né, alguém falou ali a questão da pontuação, não existe, a professora comentou a questão que os alunos assim não têm mais interesse pela leitura, né? Então, a gente está vendo nessas provas que são exigidas aí do governo, que um grande mal aí dos nossos estudantes é que eles não estão lendo. Eles têm tanta preguiça de ler, que eles simplesmente vão, né, não todos, claro, mas nós temos uma parcela aí que vai só no chute, então, que eles não querem ler, eles não têm o interesse, não tendo interesse, eles acabam não desenvolvendo a leitura, né? Eu, na minha escola, eu faço uma atividade que eu chamo de caneta mágica, que eu começo lá no 6º, 7º ano ali, né? E eu trabalho a dita caneta mágica até o 3º ano do ensino médio, assim, porque minha escola é pequena, eu consigo acompanhar as turmas até ali o 3º. E a caneta mágica é uma caneta bonita, né? Só para determinar ali a ordem da leitura. Mas eu vejo, sabe, professora, que se a gente não trabalha a leitura lá nas séries iniciais, quando eles chegam para nós, ali, 6º, 7º ano, se não tiver um foco grande na leitura, essas provas vão ser cada vez mais um desastre. E é muito fácil daí jogar culpa, né, na gente, mas eu vejo assim que leitura e interpretação é fundamental. E daí, ainda, né, nós, enquanto professores de história, a gente está vendo aí a gente perdendo aula, né? Cada vez mais aí a gente está, né, perdendo ano após ano, né? História, que é leitura, interpretação, né? Diminuindo a aula. A leitura, até vou usar essa prática, daí você vai passando a caneta para eles. Quem está com a caneta faz a leitura. Tipo, no primeiro dia de aula, eu pego uma caneta bonita. Tipo, eu tenho até... deixa eu mostrar. Tá aqui, minha mochila tá aqui do lado. Enquanto ela volta, aquela estratégia da aula de leitura ativa, eu utilizei com uma turma de 3º ano e eu tive um resultado bem positivo de trabalhar a leitura ativa. Pode mostrar, Gilce. É assim, ó, gente, ó. É uma caneta, ela tem um bombonzinho na ponta, é rosa, tem um pozinho, faz um barulhinho. E eu digo para eles que é a caneta mágica. E não sei por quê, o que acontece, mas que o aluno, quando pega essa caneta e vai ler lá na frente, ele lê muito bem. Eu não sei explicar por quê, mas porque ela é mágica. Ler muito bem. E faço ali um jogo ali de mágica. E eles até, quando eles vão ler os do 7º ano, eles pegam o livro. Eu uso muito livro didático, gente.
Eles pegam o livro, eu coloco todas as regras, postura, como segurar e tal. Tem uns que eles chegam lá, antes de ler, eles dão uma chacoalhadinha na caneta, e eles gostam. E eles dizem, eles não pedem aula de leitura, eles pedem aula da caneta mágica. Daí Olha aí, terminou a uma leitura, dica. que tem Uhum. o mínimo um parágrafo, no máximo 3, senão não param de ler. E daí eles têm que passar para um outro colega. Não pode repetir o colega, né, para a turma inteira acabar participando. Mas no fundamental tem um resultado muito positivo. E os alunos que eu continuo, né, trabalhando no médio, continuo fazendo a dita caneta mágica, não com todo esse encanto, né, mas continuo usando para fazer com que eles continuem fazendo leitura assim para os colegas. Obrigado por compartilhar, uma dica bem legal, vou usar, porque eu usei com o terceiro ano. Gente, só um pouquinho. Eu usei com o terceiro ano a técnica, aquela estratégia da leitura ativa, e assim, uma turma que não gosta de ler, que você entrega o texto, ela já responde qualquer coisa, né? Então, eu fiz todo o encaminhamento ali com eles e deu um resultado bem positivo. Vou adotar a caneta mágica também, pelo menos com o meu primeiro ano. Tinha mais alguém que levantou a mão? Era eu. Pode falar. A professora está falando sobre a questão da dificuldade da leitura, né, no Fundamental 2. Então, assim, eu vejo que é recorrente a falta de estruturação da aprendizagem dessa criança lá no Fundamental 1, sabe? A gente está recebendo muito aluno que eles estão no silábico alfabético, pré-silábico, no sexto ano, sabe? Então, a gente está buscando estratégia para sanar essa dificuldade que ele tem. Então, assim, e depois tem outro detalhe, a família não tem o hábito da leitura. Então, assim, quando a família não tem o hábito da leitura, automaticamente a criança, ela não vê importância, né, disso. Eu tenho, por exemplo, a minha sobrinha, ela sempre estava no meio, né, desse. Minha irmã é professora, eu sou professora, então ela sempre estava no meio. E eu lembro que ela tinha, assim, uns 8 meses, meu pai lia para ela, e ela ria que se acabava. E eu ficava pensando, meu Deus, o que esse bebê está achando do que ela está ouvindo, né? E desde então, ela tem o hábito da leitura. Então, quem tem a maior responsabilidade de criar o hábito da leitura na criança é a família. A gente deve aprofundar essa questão, mas infelizmente nós estamos tendo que introduzir esse cotidiano da leitura na vida do aluno, quando ele não tem em casa. Mas eu trabalho com o Fundamental 1, né? E assim, está vindo bastante o trabalho, né? A gente tem trabalhado bastante com os professores para desenvolver a leitura, né? Para trabalhar a fluência leitora, para o aluno entender o que ele está lendo, para ele ter fluência na leitura, que isso vai fazer diferença, né? Porque quando ele lê com fluência, ele consegue entender o que ele está lendo e ele vai tomando gosto, né? Porque a leitura, sim, a leitura você lê por obrigação, e você lê por prazer também. Tem aquelas pessoas que são leitores natos, né, por prazer. Tem aqueles que é mais por obrigação. Mas, independente, ela faz parte, né? Então, assim, então essa estratégia é uma estratégia que vai auxiliar aí no desenvolvimento dessa habilidade. Pode falar. Quando eu trabalhava com ensino fundamental 1, então eu tinha um dia específico para leitura. Só que nesse dia específico da leitura, a gente fazia tipo um mini sarau, festa. Então, levava cachorro quente. Então, tinha um ambiente todo preparado para aquele dia da leitura. Tapete, almofada, né, comida para eles estarem trocando. Então, para eles terem esse hábito dentro. A gente tinha um cantinho da leitura, né? Então, era um dia específico, eles escolhiam um livro e tudo mais. Então, assim, mas eu vejo a dificuldade nos últimos 10 anos, tá? Para cá, a gente está tendo muita dificuldade com a questão da leitura no ensino fundamental 1 e que está
respingando na gente no Fundamental 2. Uhum. Selmo, pode falar? Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite. Então, assim, é uma coisa interessante a gente estar discutindo isso, sendo que a gente está lidando com as gerações que menos leram nos últimos tempos, né? E por causa do advento do eletrônico, né? Isso aqui é viciante, entorpece a mente e acaba com um poder de cognição que a gente desenvolveu há 5.000 anos, que é ler, pensar, imaginar. Então, por exemplo, eu tenho duas crianças, né? O meu filho de 12 e minha filha de 7. Se a gente vai para uma cidade grande ali, Curitiba, por exemplo, e a gente vai no shopping, meus filhos não entram em loja de brinquedo, eles entram em livraria. Parabéns, parabéns, é uma conquista. E a gente tem minha esposa é pedagoga, eu sou professor, e a gente instituiu, tipo, o que vamos fazer nos sábados à noite, né? Então, tem um sábado para isso, para aquilo outro, tudo planejadinho, e um sábado é de leitura. Daí, cada um pega um livro, vai ler, o que gosta, né? Eu vou ler meus livros de sistema de RPG, que eu gosto de ler, de colecionar. Minha esposa faz parte de um grupo de leitura, meu filho está lendo mangá, e a minha filha está lendo livro infantil. Mas por que meus filhos leem? Porque vêm os pais lerem. É muito acertado que foi falado que se o pai não lê, o que ele vai fazer? Por que o filho vai ler? Né? Ela chega em casa, olha para a mãe, tá mexendo no celular, olha para o pai, tá mexendo no celular, olha para o irmão mais velho, tá mexendo no celular. O que ele vai pedir de Natal? Um celular para mexer também. E daí é aquela leitura de 1 minuto, de 30 segundos, videozinho de 15 segundos, entorpecendo a mente, né? E ele não vai saber, não vai ter nem paciência de ler um livro, né? Por mais que, por exemplo, eu tenho 51 anos, sou daquela geração que as professoras de língua portuguesa mandava a gente ler Senhorinha, que eu odiava, literatura clássica brasileira, nunca terminei um dito livro. Mas hoje em dia a gente tem tantos livros e tanto material diferente, o aluno se assusta. Material disponível, né? O aluno se assusta quando assistiu tal filme? Assisti, que filme legal. É um livro. Né? E eles, como assim? Quer dizer que lançaram um livro depois do filme? Eu falei, não, o livro tem 300 anos de idade, o filme que é o novo. filme que vem depois. E daí os alunos são... só para terminar, teve uma experiência que me ocorreu num terceiro ano, uns 2 anos atrás, eles falando tudo eufórico com os filmes da Marvel, e não sei o que. Eu falei, sabia que tudo isso é quadrinho? E é totalmente diferente? Quer dizer que não é igual ao filme, não, é totalmente diferente. De quanto que é esse quadrinho? 1970. Nossa, tão antigo assim? É, mais antigo ainda. E assim vai. Então, nós temos que resgatar essa geração leitora aí, né? Então, temos aí lançar mão de estratégias para a gente tentar aí, né? Porque, como você disse, é uma geração que não leu e que tem filhos que não lê também. Eu digo assim, que é um privilégio que os pais que têm filho que prefere um livro do que um brinquedo, tem que comprar correndo, né? Que minha filha não escute falando isso, porque a minha filha ela é mais leitora que eu até, ela gosta bastante, né? E às vezes ela pede livro e eu falo assim, não, mas você não leu aquele ainda, lê primeiro. Thelma ergueu a mão? Sim. Eu trabalho em 2 escolas, né? Trabalho no Dom Orione e no João Bétega. O Dom Orione tem um projeto de leitura que todo mundo leva ferro e fogo. Todo dia tem 25 minutos de uma aula. Não adianta a gente querer olhar a partir da nossa ilha, né? Que, eu leio, a gente tem famílias, tem alunos que não têm estrutura familiar nenhuma, que não têm o respaldo, que tem família, que se preocupe com a criança. Então, o hábito de ler, ele é viciante, né? A partir do momento que você começa a ler, hoje você não se prende muito, inclusive a gente que é adulto, a gente para de ler, para voltar a ler, a gente tem um pouco de
é uma insistência que a gente faz. Então, assim, eu vejo o aluno meu do ensino médio lendo Dostoiévski. Então, assim, e não é um nem dois, sabe? E quando eu vejo o Diário de um Banana, eu pego e vou longe. Já respondi ata por causa disso. Mas eu falo para eles, não me deixem na minha frente essa merda desse livro. Falo desse jeito para eles. Mas eles leem livros sem coesos, só que acontece que tem que ser uma política desse colégio, sabe? Quando eles entram no 6º ano, não querem ler, tal, aquele negócio, aquela briga, tal, vem aluno com Bíblia, isso e aquilo, daí você explica que Bíblia não é literatura, daí tem aquele fundamentalismo religioso que a gente faz até o embate, né? Tem professor que não cobra direito, daí tem aluno que fala que só eu que cobro, enfim, fica aquele joguete. Mas o fato é que de segunda a quinta é literatura e sexta pode escolher se quer gibi, se quer HQ, se quer mangá, se quer Bíblia, se quer sei lá o quê. E na outra escola começou, sabe? Mas aí quando eu vejo que é uma equipe coesa, começou diante de eu insistir que para os alunos ter proficiência. Na hora de responder o SAEB, eles têm que saber ter vocabulário, e num vocabulário numa localidade que é região de periferia, você só tem aquele tipo de vocabulário. E daí eles começaram, né? Começou de forma diferente, que a gente leva as caixas de livro para a escola, mas tem professores que não aplicam, daí fica aquela zoeira de colégio integral, aquele griteiro, e daí é difícil para o aluno se concentrar. Mas eu acredito que a gente consegue fazer a diferença quando é uma política de colégio, sabe? Eu acho que de fazer o hábito de ler tem que ser uma prática do colégio, que o professor senta para ler, que a inspetora senta para ler, que a tia da limpeza senta para ler, porque aquele horário é sagrado de leitura. Todo mundo para e lê, sabe? Então, eu acho que a gente tem que... mas eu tenho que dar aula, tenho que conhecer o conteúdo. Gente, para ser conteudista, a gente não consegue lidar com conteúdo se o aluno não sabe interpretar uma vírgula, não sabe onde que põe pontuação, não sabe qual é o sentido do parágrafo. Então, assim, ela vem lá de baixo, mas não adianta a gente ficar procurando culpado, que a família, que isso, que... Não, me diga. O que a gente tem que saber é a solução, sabe? Felizmente, Selma, você teve essa sapiência aí de ter leitura com seus filhos, mas nem todo mundo teve, sabe? Então, assim, a gente não pode olhar a partir do nosso ponto de vista, que é triste isso dizer, sabe? A gente vive num país em que você pega no ônibus, todo mundo com o celular na mão. Agora você vai para a Argentina, aquele povo que elegeu aquele imbecil, lê no metrô, você pega, o pessoal lê. Ninguém fica... E daí, assim, o subconsciente coletivo faz a gente acabar se direcionando a uma coisa que é o que a maioria pensa, né? O que a maioria faz é o que é o correto. Mas é difícil. É o caminho. É o único caminho, sabe? É o único caminho. É parar e fazer, ler na obrigatoriedade, depois da obrigatoriedade. É que nem criança. Tenho prazer. Menininho de 6º ano, lava a mão jogando água no rosto, quando tá frio, né? Daí, depois de tanto a mãe e o pai ficar em cima, ele vai aprendendo que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer. O hábito, a obrigação se torna hábito, o hábito se torna... Muito obrigado, professora, pelo seu depoimento, e realmente, né, é a leitura que vai fazendo diferença. Então, ali... Professora, concordo com a senhora também, professora Thelma. A radionovela, ela então, né, ela surgiu no Brasil em 1941, com essa radionovela Em Busca da Felicidade, vivendo sua era de ouro nas décadas de 40 e 50, impulsionada pela Rádio Nacional e autores como Duvaldo Viana, né? Suas tramas melodramáticas e seriadas conquistaram grande público, especialmente o feminino. Veja que ali no começo ele fala senhoras e senhoritas, né? E ali as pessoas paravam mesmo para ouvir, né, o rádio. Quem não tinha, ia, né, tinha lugares armazéns que tinham rádio, onde as pessoas iam para ouvir a radionovela, e seguiam, porque vocês viram ali que no finalzinho ele sempre deixava um gostinho de quero mais, o que vai acontecer no próximo capítulo, né? E ela vai perdendo o seu espaço com a popularização da TV, né? Mas o legado da radionovela, ela influenciou aí
a teledramaturgia, né? Então, recentemente há um movimento de resgate do formato, né? Então, aí eu brinco que a radionovela é a avó do podcast, né? Eu já deixo você falar, Selma. Então, e nós podemos utilizar a radionovela como estratégia para aprendizagem, né? Do conteúdo, e desenvolvendo outras habilidades e competências também, conforme o BNCC, né? Porque a radionovela, ela estimula a memória, a imaginação, a oralidade, a leitura, né? A produção em grupo, ela desenvolve habilidades narrativas, o trabalho colaborativo, possibilita um trabalho interdisciplinar, você pode trabalhar ali em conjunto com o professor de língua portuguesa, com o professor de artes, né? E trazendo, assim, o jovem também ali como protagonismo. Como a professora Cleide, né, compartilhou com a gente lá no começo, veja, ela tem uma memória ali de algo que foi muito interessante que eles fizeram, então teve ali um envolvimento e uma participação. Pode falar, Selma. O interessante que a professora falou, as senhoras e senhoritas, né, década de 30 e 40, até 50, mas isso, por que não é senhoras e senhores? É justamente pelo momento da sociedade, então dá para trabalhar ali a questão da rádio, da ascensão do veículo de comunicação, também como para apresentar a sociedade da época, né? Os homens trabalhavam fora, as mulheres ficavam em casa, então elas ouviam rádio, era um produto feminino, assim como a telenovela também vai ser. O modelo ali de novela melodramática, né, é o modelo do folhetim, né, que é um tipo de leitura voltado para a mulher. E que ela aprende ali pela sua trama seriada, né? Então, ela, na verdade, a radionovela é uma forma de ficção sonora, transmitida pelo rádio, essencialmente contada através dos sons, né? Que vai ser substituída, então, depois pelos folhetins ali, que daí já tem a imagem e vai prender também. Boa colocação, Selma. Mas, para a gente trabalhar a radionovela em sala, a gente precisa saber ali o formato técnico dela, né? Então, ali, a estrutura técnica de uma radionovela. Então, nós temos ali o roteiro. Então, para você trabalhar uma radionovela, você tem que conhecer ali a estrutura dela. Então, o que é o roteiro? O roteiro é a história, as falas, o diálogo, os sons, os efeitos, o local. Então, o roteiro ali vai ser a história, né? Aí também tem a narração, que é bem importante, porque é o narrador ali que vai dando vida, né? Que vai contando, que vai dizendo o que está acontecendo, que vai narrando a cena, os movimentos, a vestimenta, como que estão. Aí tem também a interpretação, que os atores, como eu tinha falado, eles vão ter que pôr ali a emoção na sua fala, e a sonoplastia, né? Então, são 4 pontos importantes na radionovela, que é o roteiro, a narração e a interpretação e a sonoplastia. A sonoplastia, ela é todo o som que vai aparecer ali, né? Então, falou, choveu, parou o carro, ela ajuda ali no desenvolvimento da imaginação, porque pensando que a radionovela você não está vendo a imagem. E para o professor trabalhar, colocar lá a radionovela no seu planejamento, ele precisa pensar também ali em estratégias, né? Como utilizar essa radionovela dentro ali do seu planejamento. Então, ele vai começar lá com a exploração, que é a parte onde ele vai explicar para os estudantes, né? O que é uma radionovela, qual que é a estrutura dela. Nesse momento, você pode mostrar esse vídeo, você pode levar no YouTube, lá você encontra alguns trechos da radionovela. Então, para o aluno entender ali, porque essa geração, de repente, pode ter alunos que não sabem como que funcionava, né? Aí, o segundo ponto para se pensar ali é a construção do roteiro, certo? Então, ali, no roteiro, os alunos, então, o professor explicou lá, aí ele pode dividir os alunos em grupo, né? E aí, dentro de um tema ali, do conteúdo trabalhado dentro, né, do nosso componente ali de história, ele solicitar que os alunos elaborem
um roteiro para a radionovela. Aí, nesse roteiro, ele vai trazer elementos da época, e ali do que você está explorando com ele. O roteiro ele tem que conter ali a fala do narrador, a fala dos atores, e a descrição dos efeitos sonoros. Então, ali no roteiro precisa estar, né? Tem o som, tem o subindo a escada, fechando a porta, né? Não conhece o Mário, né? do videogame. E aí o outro ponto é a gravação. Então, a radionovela ela acontecia ao vivo, mas aqui você pode trabalhar depois do roteiro pronto, gravar. Os alunos eles podem gravar, e aí o áudio então depois ser reproduzido para a turma. Tem outra estratégia para ser feita também, como a professora Cleide deu exemplo, de esconder, né, quem está fazendo e quem está ouvindo ali só ficar com o som. Até a professora Denise, ela compartilhou que ela fez na escola dela e ela deixou eles fora da sala e colocou a caixa de som dentro da sala. Então, eles iam reproduzindo lá e os alunos que estavam dentro da sala só ouvindo o som. Mas aí também vai depender da tua estrutura. Se você for fazer essa estratégia, implementar lá a estrutura que você tem. Vou esconder, vou gravar, conforme o seu espaço e a sua disponibilidade lá. E tão importante quanto a exploração, a construção, é a partilha. Os alunos apresentarem para a turma ou a gravação que eles fizeram, ou a apresentação ali da radionovela. A nossa proposta, agora, no nosso Mão na Massa, nosso Em Ação, é que a gente utilize a aula de História 26 do segundo ano, tá? Eu vou compartilhar no chat com vocês essa aula, e que dentro dessa aula a gente vai fazer um roteiro de videonovela, de radionovela, videonovela, um roteiro de radionovela, tá certo? Então, esse roteiro que a gente vai fazer aqui hoje, a ação de vocês vai ser ensaiar ali, dividir entre o grupo o papel do narrador, o papel dos atores, a sonoplastia, fazer um ensaio entre vocês e depois, em grupo, a gente compartilhar. Se der tempo, todos os grupos, ou a gente faz o sorteio de um ali para compartilhar. Então, o roteiro, vocês já vão receber o roteiro pronto. Ele foi um roteiro que foi criado para o uso no grupo, ele foi criado pela IA do Gemini, Então, o professor também, de repente, achar dificuldade dos alunos para criar o roteiro, pode utilizar uma inteligência artificial, porque daí os alunos vão ter que ser orientados sobre o prompt, Então, eles vão ter que saber ali, eu vou fazer uma radionovela, qual vai ser o tema? Então, aqui a sugestão é que o tema seja ali o governo de Getúlio Vargas, o populismo no Brasil. Mas você, de repente, pode usar um outro tema, e aí ele vai ter que dizer ali no prompt para a inteligência artificial quais são os elementos que ele quer, o que ele quer abordar. Mas também os alunos são criativos, podem criar com eles também. Dentro ali da aula de História 26, o objetivo dessa aula é compreender as características dos governos populistas, das características dos governos populistas Getúlio Vargas, E o descritor de história é o D05. Compreender as características das formas, regimes e ou sistemas de governo, tá? Mas, trabalhando a radionovela, a gente vai desenvolver outras habilidades ali, A comunicação, a interpretação, que a gente já falou sobre isso. E aí, dentro, ali da recomposição de aprendizagem, não sei como a escola de vocês está trabalhando, os descritores do SAEB, mas dentro dessa aula eu consigo desenvolver ali o descritor 26, o descritor D26 da língua portuguesa, ali, trabalhando com esse tipo de estratégia, Então, eu consigo desenvolver ali, reconhecer diferentes formas de organização e estrutura de textos pertencente a gêneros diversos. Porque, veja, ali dentro da aula, eu tenho ali
a notícia, eu tenho o rádio, eu tenho a manchete, aí quando eu for criar o meu roteiro, né? Então, eu consigo ali abordar o conteúdo de história, o descritor de história, e consigo fazer ali uma recomposição com o descritor da língua portuguesa, tá? O conteúdo apresentado nessa aula, ele destaca o uso do rádio. Então, lá no governo de Getúlio Vargas, né, como que o uso do rádio ali, a criação do programa Hora do Brasil, em 1935, ele foi usado ali como meios de controle, né, da população, né? E aí faz esse link aí com a apresentação da radionovela, tá? Eu vou compartilhar com vocês, então, o link da aula. Deixa eu voltar aqui. Tá mais 12. 11. Para vocês darem uma olhadinha nessa aula. Então, se vocês já quiserem abrir, né? Esse aí é o link da aula do RCO, a aula 26. E aí eu vou compartilhar com vocês também o link do roteiro que a gente vai fazer o ensaio no nosso Em Ação. Vocês já podem abrir também. Então, aí foi o link da aula e o link do roteiro. Abram lá, ver se deu certo, se vocês conseguiram ali. Precisa fazer cópia, porque abriu como para fazer cópia. Do roteiro? É. Pode fazer. Ele te dá mais liberdade, se vocês quiserem fazer alguma alteração ali. Então, esse roteiro que vocês vão ensaiar, né, lá no grupo, para fazer a atividade do Em Ação, tá? Então, ele está relacionado com essa aula sobre o populismo no Brasil. E aí, eu vou compartilhar com vocês também link. Vou compartilhar o link do painel. Nesse roteiro que vocês receberam aí, ele tem alguns sons para ser usado na sonoplastia. E aí a professora colocou aqui um link com os sons, tá? Então, na hora que vocês forem apresentar, já abram aí também, que depois, quando eu dividir vocês em sala, daí já está aberto. Quando vocês forem ensaiar, o sonoplasta, ele tem que compartilhar esse painel para que o som saia para todo mundo, tá? Então, agora nós vamos para o Em Ação, tá? Então, a partir da aula 26 do RCO, iremos vivenciar um capítulo de radionovela a partir da temática do populismo no Brasil. Então, assim, a ideia é que vocês façam esse trabalho, que ali vocês criem o roteiro com os alunos. A gente já trouxe o roteiro pronto aqui pela questão do tempo, né? Então, iremos dividir, nós estamos em 17 pessoas? 17 pessoas. Então, nós vamos dividir em grupos em 4 grupos, tá? E daí o grupo deverá ler o roteiro da radionovela, observar sua estrutura, e após a leitura, dividir os papéis entre o grupo, né? Quem vai ser o ator, quem vai ser o narrador, quem vai ser o sonoplasta. Aí ali tem o José, a Maria, tem a multidão, tem o Getúlio Vargas. Daí cada integrante assume um personagem
e o grupo deve fazer o ensaio da radionovela, tá? E aí, quando a gente voltar para a sala, a gente vai sortear um grupo aí, dependendo do tempo, podemos fazer até 2, para apresentar a radionovela com a gente, para a gente. Então, no outro grupo de ontem, ficou bem legal ali a apresentação, eles gostaram bastante, né? Então, é um ensaio aí para a gente ver. E ali, o Sonoplast, ele tem ali o painel do Geniali que pode ser usado. Alguma pergunta? Felipe, pode falar. Ai, desculpa, eu tô tendo um problema aqui, eu vou precisar sair. Como é que eu faço? Não Deixa eu ver. vou ter que sair. Não deu uma hora. Você pode sair, depois você me manda ali no WhatsApp uma tipo justificativa, tive um problema pessoal e tive que sair, daí eu coloco lá no RCO. Beleza. Ou você quer que eu espere dar 8 horas para dar 1 hora? Se você puder, né, esperar mais um pouquinho, mas assim, de qualquer forma, você manda a justificativa lá que eu justifico no RCO. Beleza. Tá, eu espero um Beleza? pouquinho mais. Então, eu vou dividir as salas. Vou fazer 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar 3 salas. 2 com 5, duas com 5 e uma com 6, tá? Aí vocês se dividem lá, ó, de repente, a que ficou com 6, ela coloca ali, divide a fala do narrador. Pode ser? Vocês estão muito quietinhos, gente. Eu vou colocar ali 15 minutos para o ensaio. 20. 20? Então, tá bom, vamos lá. 20. Então, ali, pegaram, antes de ir para a sala, veja ali os links, mas se precisar, eu vou estar passando nas salas, tá? Foi. Ah, Tiago, vou ter que mudar você, peraí.
essa volta para a sala principal, ela pega a gente e joga, né? Ficou eu lá sozinha. É, a gente está falando, ela puxa e tira. Ai, ai. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Acho que ela desligou. Ô, Márcia, só te lembrando que eu estou repondo da turma W de ontem, tá? Não esquece da minha falta lá. Não, já arrumei. Durante que vocês estavam na aula ali, eu já entrei lá e já arrumei. Ok, obrigada. Tá reposto já. Deu certinho, fazer uma leitura e já fomos puxados para cá de volta. Parece que abre a máquina do tempo. Então, tinha um grupo que estava o Vanderlei, eu vou usar os nomes que eu gravei aqui. O Selmo estava num grupo diferente, né? Do Vanderlei. E o outro grupo estava a Cleide. Cleide não estava com o Vanderlei, né? Eu, Vanderlei, a não, então... Luzia, o Eliezer e a... Cadê ela? A Luzia. Eu, Miriam. A Miriam, isso. E a Miriam. A Márcia estava em outro grupo, Márcia? Só para eu fazer o sorteio aqui, quem vai apresentar. Então, eu coloquei aqui o grupo do Vanderlei, o grupo do Selmo, e tinha mais um grupo. Quem não estava nem com o Selmo e nem com o Vanderlei? Valdenice, qual grupo você estava? Tá desligado o som dela. No meu, Márcia. Então eu vou pôr a Márcia, vou pôr os 3 aqui para fazer o sorteio. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês, para vocês verem que não foi chuncho. E vamos para o sorteio. O grupo da Márcia. Eita, nós, dessa vez valeu a pena fazer a figa. É frio, Márcia, hein? Nossa, gente, foi sorteada. É brinde, presente, sorte. Então vamos lá, o grupo da Márcia vai nos presentear com a radionovela. Aí lembrando que a telinha do som precisa ser compartilhada aqui para que ele saia para todos nós, tá? Pode começar, Márcia. Teu grupo, né? Quiserem apresentar os atores, quem é que, pode falar. É importante pedir para todo mundo abrir o som que está no nosso grupo, senão dá ruim, fica falando. Já abra o microfone. E com vocês, a Hora do Trabalhador. No Brasil dos anos 40, Getúlio Vargas governava com um estilo que marcaria a história, o populismo. Em um país em transformação,
o rádio se tornava um poderoso instrumento de comunicação. E no coração dessa ferramenta, um programa ecoava diariamente nos lares do Brasil, a Hora do Brasil. Esta é a Voz do Brasil. Opa! Locutor. Sim, eu só quero sair da linha. Atenção, trabalhadores do Brasil. O presidente Getúlio Vargas tem uma mensagem para você. Trabalhadores do Brasil, o governo está empenhado em garantir seus direitos e melhorar suas condições de vida. O salário mínimo será aumentado e as novas leis trabalhistas serão implementadas para proteger vocês. Que bom, finalmente um pouco de reconhecimento para nós trabalhadores. É verdade, Maria, mas será que essas promessas vão se concretizar? O governo Vargas utilizava o rádio para se aproximar dos trabalhadores, transmitindo a imagem de um país, a imagem do pai dos pobres. Os eventos de massa, como as comemorações do 1º de maio, eram oportunidades para reforçar essa ligação. O trabalhador brasileiro é a força motriz do nosso país e esse governo estará sempre ao lado de vocês. Ele fala com tanta convicção, parece se importar de verdade. Vamos esperar para ver os resultados, Maria. As palavras são importantes, mas as ações é que contam. Apesar das concessões, as reivindicações dos trabalhadores continuavam. Greves e manifestações exigiam mais do que o governo oferecia. Precisamos lutar por nossos direitos, José. Não podemos nos contentar com migalhas. A Hora do Brasil mostra um lado, a realidade nas fábricas e nas construções é outra. O populismo de Vargas foi um período de avanços e contradições. O rádio foi um instrumento poderoso para construir uma imagem, mas a realidade social era mais complexa. A história do Brasil é feita de lutas, conquistas e desafios, e a voz do trabalhador sempre ecoou dentro e fora da Hora do Brasil. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas aprendemos que a união e a luta são fundamentais para conquistar nossos direitos. E assim, entre a esperança e a luta, o Brasil dos anos 40 seguia adiante. A Hora do Brasil foi palco de promessa e reflexo de uma época de transformações. Mas a voz do povo, ecoando nas ruas e nas fábricas, mostrava que a história estava longe de terminar. Quais serão os próximos desafios e conquistas?
Acompanhe no próximo capítulo de A Hora do Trabalhador. Muito bem, né? A Thelma agora sim que vai querer fazer o som ao vivo, né, Thelma? Nem me fale, nem me fale. Chegou Então, gente, e daí eu esqueci de ligar o som, me perdoe. Me perdoe, gente. Mas assim, a gente não teve muito tempo, né, para ensaiar ali, mas era assim, assim mesmo, né? Era para a gente fazer essa prática aí. Eu passei nos grupos, vi o pessoal lá ensaiando, se trocando. Pena que não dá para todo mundo apresentar, o nosso tempo é corrido, né? Mas obrigado pela participação e parabéns a todos os grupos, né? Dando continuidade aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, nós queremos agora, só vou passar aqui primeiro, então, colocando em prática, né? Professor, já pensou na sua implementação? Dedique-se a partir de agora para pensar na sua implementação e não deixe de preencher seu portfólio. Hoje nós não temos portfólio, mas leve ele em dia ali, né, para não acumular. O prazo para entrega das atividades são portfólio 4/7 e o relato de implementação é 8/8, né? Então, aí já dá para decidir ali o que vocês querem implementar, já começar a deixar em prática ali, né? Registrem, fotografem, para depois vocês trazerem para nós lá os relatos. A aula da semana que vem é sobre a entrevista com inteligência artificial, bem bacana também para fazer a implementação. Aí lá na biblioteca do CLES foi colocado o Saiba Mais. Então lá tem um artigo sobre radionovela, os links, né? Um vídeo sobre a história da radionovela e uma reportagem e o banco de efeitos sonoros gratuitos lá. Mas como a Thelma compartilhou com a gente ali na sala temática, dá para pedir para os alunos criarem os próprios sons, sim. Eu acho que fica bem interessante, tá? Então, agora, gente, nós vamos usar um tempinho aí da aula para preencher o formulário do Queremos Te Ouvir, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o link ali e vou dar um tempinho para vocês compartilhar, para vocês preencherem. Vão dando um ok, quem for preenchendo, tá? Já coloquei o link lá no chat. E também vou dar ali 5 minutinhos para vocês preencherem. Aí a gente tem mais um formulário também da síntese para preencher. Todo mundo conseguiu abrir? Se não, eu coloco de novo. Nosso tema é História, Noite, Turma NB. A Valdenice, que está repondo, coloca a turma NB, tá? Porque antes tinha uma orientação que você colocava a tua turma, agora a orientação é que você coloque a turma que você repôs. Então, eu já coloquei lá a tua reposição. Eu fiz uma chamadinha aqui, eu vou dizer quem não está presente. Caso a pessoa esteja, só me confirme. O Caio, a Glaci, o Marcelo, o Márcio e a Maria Helena. Aí, quem está presente? Cleide, Denísia, Eliezer, o Felipe, que saiu um pouquinho antes, a Gilce, Giordana, Luiz Marcel, Luzia, Marcela, Márcia, Miriam, Selmo, Thelma, Tiago e Vanderlei. Ok? Ok. Eu sou tecnológica, mas sou bem adepta do papel ainda também. Todos terminaram? Deixa eu ver aqui quem colocou. A maioria foi terminando. Professora? Oi.
Uma coisa que eu comentei no grupo ali, quando a gente foi para as salas individuais ali, é que eu acho mais proveitoso, por exemplo, comentar do papel do rádio naquela sociedade, naquela época, né? Como, por exemplo, a televisão substituiu, né? Ou como o rádio fazia às vezes da TV, até a questão dos programas de rádio que havia, né? Havia programa de calouro, havia programa música, notícia, jornal, entretenimento, né? Comédia e assim por diante, e muitas pessoas que começaram a televisão no Brasil começaram no rádio, por causa de Chico Anísio, Silvio Lima Santos, Duarte. Marco, isso. E trabalhar essa parte com o aluno, para ele ver a importância, até conhecer essas figuras que para a gente é comum, mas eles não viram, né? E levar, de repente, você não vai fazer com eles, né? Mas, de repente, levar para eles ali uns trechinhos de radionovela para eles terem contato, né? Ali, Sim. assim, para eles só ouvirem, para ver se eles identificam ali, é um trabalho interessante. E essa que você colocou, nessa posição da questão da mulher ali que seguia, da questão ali né, porque ele fala senhoras e senhoritas, né? Pode falar, Gilce. Professora, assim, ó, eu acho bacana as atividades, só que uma atividade como essa demanda muito tempo, sabe? Eu tenho um projetinho com uma turma do 9º ano, e agora é sobre tecnologias, né? E agora esse ano a gente está na inteligência artificial. Então, como usar a inteligência artificial de uma forma positiva. Só que eu fiz ali para eles fazerem um vídeo, colocar som, a professora de artes, assim, foi muito bacana, deu as orientações, deu a aula dela e tal, mas, gente, demora demais, sabe? Eu vejo assim, ó, tipo, no 9º ano a gente tem 2 aulas, tem tanto conteúdo, eles têm as provas, e essas atividades, assim, elas demandam muito tempo. Então, eu vejo, assim, que, tipo, claro, né, tem turma que dá para fazer, tem turma que não dá, mas as atividades que demandam mais tempo, eu tô, assim, repensando, porque deixar para fazer em casa, a gente, olha, não sai. Se não está na escola, a gente não está acompanhando. Olha, são poucos os que se dedicam em casa. Eu dei mas assim, ó, eles não conseguiam se encontrar para fazer cartaz. Tinha que ser na sala. Daí eu dei a aula para eles fazerem cartaz, eles não escreveram uma linha. Sabe, a gente está lidando com uma geração extremamente ociosa. Aí assim, vai, como eu falei, né? Dá para adaptar ali conforme a turma. Mas aproveita, professora, a tua aula de tecnologia, traz o rádio ali, né? Como que para a época era a tecnologia, né? Pessoal, e agora o outro formulário que a gente vai preencher é o formulário da síntese, né? Como a produção de uma radionovela pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem histórica e para o protagonismo dos estudantes em sala de aula. Então, assim, a gente teve aí vários compartilhamentos, né? Agora o Selmo trouxe uma contribuição bem importante sobre o papel do rádio naquela sociedade, né? E a Cleide também trouxe para nós lá o protagonismo quando ela participou. E então a gente viu que dá para ser usado. A gente tem aí questão de tempo, questão de turma, mas assim, dá para ir adaptando, né? E aí, essa síntese, a gente tem ali algumas questõezinhas para vocês responderem. E eu queria dizer também para vocês, né? Então, para vocês ali, compartilhe sua implementação nas redes sociais e marque o Educacão Paraná, né? @Educacão Paraná, e use também o hashtag formadores, né? As nossas práticas, a gente tem muita prática que dá certo, né? A gente tem bastante prática ali que funciona, marque o trabalho de vocês. Eu falo que nós, professores, temos ali, fazemos coisas muito interessantes, muito significativas, né? Então, compartilhem lá. Então, agora eu vou pôr o link ali da síntese.
Esse também rapidinho ali para vocês responderem. Aí, enquanto isso, eu vou preparando aqui para nossa selfie. Nosso print, né? Você diz lá nos slides, Marcela? Ele tem o link que estão lá nos slides também, que está lá no Classroom, tá? Então, mas aquele material que você abriu lá, eu abri, ele não aparece o link lá, só não tá. Esse link azulzinho. Ah, eu vou verificar lá então. Mas você conseguiu abrir ele aí agora, Não, né? por aqui eu consegui. É que na hora que você falou, eu pensei que não fosse compartilhar, por isso que eu perguntei. Não, já compartilhei. Então, enquanto vocês vão respondendo, cada reunião é uma conquista, né? Então, assim, depois de um dia de trabalho, a gente se encontra aqui para trocar conhecimento, né? Então, vamos agora fazer o nosso print para registrar. E aí, como sugestão aqui, quem quiser usar um filtro aí para deixar a sua selfie mais engraçada, né? Só pode se contrair, porque hoje nós sempre está tudo animado, temos um feriadão chegando aí de 2 dias, depois só o recesso, né? Então, eu vou parar aqui a apresentação. Todos abram as câmeras. Dá para pôr a foto do Henry Cavill em vez da foto da gente? Fique à vontade. Deixa eu só alterar aqui. Então, lá, todos preparados. Luiz Marcel, você está com a câmera aberta? Deixa eu ver aqui. Vou fazer outro porque o Luiz Marcel ficou com a mão no rosto. E eu fiquei com o olho fechado. Abre lá a câmera, Luiz Marcel. Todo mundo olhando? Foi. Eu já vou compartilhar lá no grupo. Quem saiu com cara de sono? Foi lá. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Tenham um bom feriado, um bom descanso. E aguardo vocês na próxima semana. Precisarem, mande mensagem. Bom né? feriado. De auxílio. Boa noite, bom feriado. Tchau, gente. Bom feriado. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Professora Márcia. Oi. Eu gostaria, na aula passada, lá que teve aquele que tinha um link, foi postado um link da turma, eu coloquei ali que não funcionou. Pelo menos eu tentei abrir e não consegui. Daí no link da atividade? Que era a Márcia que mandou o link do Gemini. Daí eu não consegui. Eu coloquei esse link lá no portfólio, mas eu acho que ele não está abrindo. Daí eu fiz uma outra imagem e coloquei lá, utilizando a inteligência artificial sobre o tema. Dos Estados Unidos, lá da época da... Tem algum problema? Porque o link está lá. Não tem. Mas aquele link, tranquilo. no meu computador, ele não abriu. Daí eu fiz uma outra imagem e coloquei lá. Não, eu vou deixar anotado aqui, que daí eu já sei, porque eu que faço a correção.
Pode ficar tranquila, Daí a gente vai tá? poder olhar lá e tentar abrir o link. Talvez no seu computador abra, porque no meu não abriu. Ah, então tá, eu vou olhar lá. Fique Então tá bom. tranquila, qualquer coisa eu te aviso. Então tá bom. Obrigada. Boa Bom, noite. nada. Até. Tchau. Tchau. Pode.